eu sei que tem coisa boa aí, da parte do Senhor. Amém? Vem cá, meu amado presbítero Dornelles Torquato. Mais uma noite, uma honra poder pregar a palavra, né? É uma honra. Eu quero, junto com a amada igreja, louvar a Deus por sua vida, porque você não vem de perto, atravessa o deserto, a força de expressão, é claro, para poder estar aqui conosco, sempre nos ajudando, sempre nos apoiando, sempre com a palavra de Deus também nos ensinando. Que essa palavra que Deus tem dado a você, ela possa cumprir-se em sua vida em todo o tempo, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a tua vida, a tua família, o teu ministério, a tua vida pessoal, a tua vida eclesiástica, a tua vida espiritual, a tua vida emocional e também financeira. Senhor, nós queremos te agradecer por essa vida e pedimos que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa derramar o óleo sobre a cabeça do teu filho e que esse óleo possa transbordar em nós também, que haja em nós uma compreensão daquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho, que possamos ter hoje uma vida transformada através da tua palavra. Eu oro assim, meu Deus, continua nesse ambiente, continua conosco, queremos continuar te ouvindo, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Meu Deus, mais uma vez, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar compartilhando uma palavra com os irmãos, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão presente, por você que vai ter a oportunidade de estar nos acompanhando. Fica firme em nome de Jesus. Nós vamos estar tratando de um assunto interessante. Nós vamos estar falando sobre fé, sobre a fé de um verdadeiro adorador, chamado Davi. Nós vamos discorrer algumas coisas sobre a vida desse adorador e extrair nessa noite algumas coisas de aprendizado para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa transformação de mente, amém? Davi era um homem de fé, amém? Ele se encontra lá na Galeria da Fé, a gente vê lá o nome dele. Então, ele era um homem de fé. A Bíblia fala que ele era um homem também segundo a coração de Deus. E ele teve na vida dele um dia mau, vários. Você já teve algum dia mau na vida? Jesus, no capítulo 6, Mateus capítulo 6, capítulo 6, o versículo não me lembro, mas a parte B de um versículo, não me lembro o número do versículo, mas ele diz: basta a cada dia o seu próprio mal. O mundo é mau. E em Efésios, no capítulo 6, há um versículo que diz que há um dia específico, um dia mau específico na vida de todo verdadeiro adorador também. Não é só o dia mau para os pagãos, para aqueles que não exercem fé, ou que exercem uma fé pagã. O que é uma fé pagã? É aquela fé que a nossa cultura é bem isso, ela induz a gente a participar dos cultos, a aceitar Jesus, mas induz a gente a exercer uma fé mais voltada para fideísmo do que fé. Não é? Então nós vamos estar discorrendo sobre essas coisas, né? Fé não é algo que você abre uma Bíblia num determinado lugar e atrás bons fluidos, não vem pela leitura da palavra.
A Bíblia não foi um livro para ser lido. Jesus diz: quem lê, entenda. Ler, a gente lê jornal, Facebook, né? Gibi, não sei se existe isso ainda. Qualquer porcaria você pode ler. Livros, que não é porcaria, são bons, devemos ler também. Mas isso a gente lê. Agora, a Bíblia foi um livro que Deus deixou para ser meditado e vivido. Isso é fé. Então, nós vamos estar discorrendo sobre esse assunto, amém? Sobre essas coisas, o agir de Deus. O assunto, na verdade, hoje que nós vamos estar discorrendo é o agir de Deus em meio ao agir do homem pecaminoso e aquele problema do dia mau. E nós vamos tomar como exemplo a vida de Davi antes do pecado, quando Deus o chamou. Você tem chamado para a sua vida? Deus te chamou para estar aqui hoje? Você que está me ouvindo aí, com toda certeza, Deus te chamou para você estar ouvindo essa palavra hoje. Então, nós vamos ver ele antes do pecado, no pecado e após o pecado. E nós vamos estar discorrendo algumas coisas, algumas verdades. Eu espero que dê tempo de a gente concluir levando uma mensagem para a nossa vida nessa noite. Você tem fé? Você exercita a sua fé? Quem está vivo, diga: eu estou. Com certeza. Então vamos lá. O texto que eu quero convidar os irmãos para a gente estar então discorrendo está em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 10. Aqueles que puderem, forem achando e puderem ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler só um versículo, em nome de Jesus, e aí nós vamos estar discorrendo sobre essas coisas nessa noite para a nossa edificação e transformação de mente, em nome de Jesus. Versículo 10, 2 Samuel, versículo 10, diz assim. Todos acharam? 2 Samuel, perdão, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 10. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Todos acharam? Quem achou, diga: eu achei. Oh, glória! Agora vou lá então. Respondeu, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse: amaldiçoai a Davi, quem diria: por que assim fazes? Vamos ler mais uma vez para que haja compreensão, para a gente entender o agir de Deus. É comum a gente ouvir: agindo Deus, quem impedirá? E a bênção está sobre a tua vida, só alegria, e nada vai ter de impedimento, e glória a Deus. Vamos ler esse texto para a gente entender o agir de Deus na vida de um adorador por excelência, um adorador que tem fé e é um homem segundo o coração de Deus, é um pecador, e agindo Deus, quem impedirá? Vou ler de novo, aí os irmãos podem estar se assentando. Respondeu, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria: por que assim fazes? Os irmãos podem estar se assentando, em nome de Jesus. O título da mensagem: alcançando a vitória no dia mau. Oh, glória! Há algumas coisas que nós vamos aprender nessa noite, pelo menos duas, que se nós tivermos
no nosso coração, como Davi tinha, com toda certeza, a nossa vitória é garantida no dia mau. Nós não vamos sucumbir, porque o dia mau, ele vem. Não tenha dúvida disso. Quer você creia, não creia, exerça uma fé não racional, né? Onde a fé não racional, o fideísmo, não considera o si. Sabe a condicional si que tem na Bíblia? A fé que exerce por lado do fideísmo não considera isso. Não considera o si. E a Bíblia é cheia de si, é cheio de condicional. Então, exercer uma fé sem considerar o si, sem considerar essas condicionais, né? Se quiserdes e me ouvirdes, se arrepender, se não levar isso em conta, é uma fé desobediente e não é uma fé cristã. É um fideísmo, é algo que você supõe que Deus vai fazer tudo e você não precisa exercer uma fé racional. Não passa pelo âmbito mental a tua fé. Você crê que Deus faz tudo, mas você não precisa exercer, fazer nada. Então, essa fé não é uma fé bíblica. Amém? E é nesse contexto que eu quero estar compartilhando com os irmãos as 3 fases de Davi, do rei Davi, com quem nós vamos aprender algumas coisas. Amém? Primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que Davi, Jesus descende, é descendente de Davi, Jesus, filho de Davi, e tem-se a impressão de que ele era um homem segundo o coração de Deus, e que se você não pensar na condição do pecado de Davi, e entender, se eu e você não entendermos, que aquilo que existiu nos homens, todos os homens, mesmo os homens mais perfeitos da Bíblia, não chegando no ponto de Jesus, é claro, todos eles são a mesma coisa que nós. Ali somos nós. Você olha o pecado de Davi e você fala, poxa, ele é o... né? Mas isso somos nós. É para isso que existe culto, é para isso que existe evangelismo, é para isso que existe pregação do Evangelho, para redimir as nossas almas. Isso é fé. Isso é fé. Então, vamos conhecer um pouquinho. Os irmãos já conhecem muita coisa sobre Davi, eu sei disso, mas eu quero estar discorrendo algumas coisas no período em que Davi não tinha pecado ainda. Os irmãos sabem da história, conhecem a história. O rei Davi foi escolhido por Deus, e Deus diz que achei um homem segundo o meu coração. Os irmãos conhecem a história. Então, ele chama esse homem, chamado Davi, segundo o coração dele, para ser um rei que era obediente, Saul era desobediente, né? Amém? Os irmãos conhecem a história. Então, mas vamos ver quem é esse homem. No período, enquanto ele não havia pecado. Ou melhor, na fase que ele pecou, vamos ver como ele foi chamado? Volta um pouquinho aí, 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 2. Capítulo 11, versículo 2. Vamos ver quem é esse homem segundo o coração de Deus. Que Deus diz, achei um homem segundo o meu coração. Meu Deus. Eu tive problema quando eu me converti, quando eu comecei a ler essas coisas. Eu tive um problema sério, porque se esse homem foi segundo o coração de Deus, quando eu li e não entendia,
Bem entendido, hein? Quando eu me converti e não tinha ainda, estava caminhando na fé, aprendendo. Quando eu li certas coisas acerca de Davi e que ele era um homem segundo o coração de Deus, eu falei, então, imagine se fosse segundo o coração do diabo, né? Porque se segundo o coração de Deus ele fez essas coisas que nós vamos ler aqui, mas isso somos nós, amém? Essa palavra não é para o irmão que está lá atrás, é para a gente mesmo. Amém? Então Davi foi chamado, glória a Deus, chamado para homem segundo o coração de Deus, e no versículo 2 diz assim, ó, ele já estava guerreando, já estava, né? Era uma maravilha. Aí numa tarde, ó, versículo 2, numa tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Era época de guerra, amém? Ele deveria estar na guerra, mas olha o que ele estava fazendo. Do terraço ele viu uma mulher que se estava lavando. Ela era boa gente também, viu? Ela estava ali fazendo isso sem se preocupar que ele estava vendo. Era essa mulher muito formosa. E quando a Bíblia fala muito formosa, você pode pôr formosa nisso, viu? Pode pôr formosa nisso e ver que não é fácil. Cuidado com as mulheres, viu? Você que é varão aí, cuidado com elas. Que você não é mais guerreiro que Davi, né? Não é mais forte que Sansão, não é mais sábio que Salomão. E os três tiveram um problema, foi com mulher. Então, Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Olha o coraçãozinho do homem segundo o coração de Deus. Versículo 4. Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já tinha se purificado da sua imundície. Então ela voltou para sua casa. E aí, o primeiro plano maléfico do coração de um homem, segundo o coração de Deus, que perdeu o discernimento espiritual. Entrou numa situação de totalmente sem lembrar das coisas de Deus, sem ter o menor conhecimento de Deus, um homem que medita na palavra de dia e de noite, e de repente está num estado de inconsciência. E ele tudo começou porque ele viu, e aí pela visão ele deixou entrar aquilo no coração, o pecado dominou a sua mente, a tal ponto de ele não levar Deus na equação. Naquele momento em que ele estava passando por aquela situação, perdeu o discernimento espiritual. A mulher concebeu, versículo 5, e mandou dizer a Davi, eu estou grávida. A brincadeira começa a ficar complicada. E aí ele tem um plano, mas ele consultou a Deus sobre o plano que ele teve, mas ele era um homem que consultava a Deus, ele deixou de consultar, e agora ele começou a agir segundo o seu coração humano, que é enganoso. Cuidado com o que vem ao teu coração. Consulta a Deus. Pelo que, versículo 6, Davi enviou esta mensagem a Joabe. Joabe era o comandante na guerra lá e tal. Manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo Urias a eles, perguntou este como passava Joabe e tal. Como é que foi lá? Como é que vocês estão lá e tal? Maravilha. Depois disse Davi a Urias, olha o plano maléfico de Davi. Desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias do palácio real, logo recebeu um presente da mesa do rei. Bonzinho aí, né? Não, um cara bacana.
coração cheio de... mandou um presente para Urias, né? Urias, porém, versículo 9, se deitou à porta do palácio real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Aí o Davi vai tentar convencê-lo, né, de que tudo que ele queria é que, uma vez que a mulher está grávida, eu já fiz a besteira. Nada melhor do que esse filho que nascer ter um pai, ainda que não seja eu, porque eu não posso ser, tem que ser outro, tem que ser o cara. Então eu vou bolar um esquema. Fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não, versículo 10, Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não descesse à tua casa? Bom, vamos pular? Aí o Urias vai, fala que não, eu sou fiel e eu vou ficar com você aqui, porque não posso fazer isso, o pessoal está em guerra. Era um homem dedicado e sendo traído, sendo, pelo homem segundo o coração de Deus. Meu Deus. Uma vez que ele não aceitou esse plano, não entrou nessa, né? Davi não conseguiu, vem o segundo plano maléfico. Versículo 12. Então disse Davi a Urias, fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, aí, ó o plano, ó o segundo plano. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e vamos encher a cara dele de cachaça, né? Que assim ele ficando bem manguaçado, aí a gente pode convencer de que, e talvez ele daí, né, vai lá e deita com a mulher dele lá e a coisa, o intento se realiza, né? Então, versículo 13 diz que, mais à tarde Urias saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos do Senhor, não desceu à sua casa. Agora vem o terceiro plano maléfico, do homem segundo o coração de Deus. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e o mandou por mão de Urias. Agora começa a desgraça total. É aqui que começa o que nós vamos estar depois entendendo sobre o dia mau. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, versículo 14, e a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, ponde Urias na frente da maior força da peleja. Então, retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Esse sou eu, é você. Amém? E vamos ver mais o que estava no coração desse homem segundo o coração de Deus. Veja o versículo, veja a insensibilidade dele no versículo 11. No capítulo 11, versículo 25, diz assim, ó. Disse Davi ao mensageiro, levar a notícia para ele que Urias tinha morrido. Amém? Estou antecipando aqui porque não dá para ler tudo. Então, levaram a notícia para ele, ó rei, já está tudo no esquema. Só que é o seguinte, ó, versículo 24. Então os flecheiros atiraram contra os seus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Olha a resposta do homem segundo o coração de Deus. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos. A espada tanto devora esse como aquele. Redobra o ataque contra a cidade e derrota. Anima-o tu assim. Esse é o coração, o que passa na cabeça da pessoa longe de Deus, do homem, né? Insano, onde a fé foi roubada e ele perdeu o discernimento espiritual e agora age pelo coração com esses planos maléficos, ele se tornou insensível. A espada tanto devora um como o outro, não esquenta a cabeça, morreu, acabou. Versículo 26. Ouvindo a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho.
Vamos dar uma paradinha aqui só para a gente entender. Agora está tudo certo, entendeu? Agora está tudo certo. Porque ela é viúva e agora a gente pode casar, né? Ele podia, ninguém ia ver ele como adúltero, porque, né? Não é assim? Só que a parte B do versículo 7 diz assim: mas o que Davi fizera desagradou o Senhor. O homem segundo o coração de Deus agora não tem mais o favor do Senhor. Agora ele tem o desfavor. Meu Deus. E tem um motivo, né? O motivo do desfavor. Por que que Deus vai explicar através de um profeta, chama ele, começa a explicar para ele a situação do pecado, as consequências, e trazendo ele para uma realidade. E aí diz assim no versículo 9: Deus precisava fazer isso? Dar explicação do porquê. É aí que eu quero depois, no final, estar discorrendo com os irmãos, coisas que Deus vê num coração e concede graça, perdão, mas ele precisa encontrar certas coisas no coração de um pecador, amém? O versículo 9 diz assim, Deus explicando para Davi, através do profeta. Mandou um profeta, o profeta mostra para ele, através de uma parábola, tal, vai mostrando tudo. Ele julga, né? Faz uma parábola, mostra o ato pecaminoso de uma pessoa, e a pessoa praticou tudo que ele tinha praticado, e ele não enxergava, mas sabia apontar e acusar. Digno de morte é esse cara que está fazendo isso. Esse homem é você. O profeta vai e fala, esse homem é você. E agora vem as consequências, entendeu? Versículo 9, por que desprezastes ao motivo pelo qual, né, o desagrado de Deus, do versículo 27, mas o que Davi fizera desagradou ao Senhor. Por quê? Versículo 9, do capítulo 12, porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu matasse a espada, e a sua mulher tomasse por tua mulher. A ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Toda vez que você comete um pecado, você peca contra Deus, e o nome de Deus é blasfemado. Versículo 10. Agora, porém, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, e à plena luz do dia. E o que acontece agora aqui? Davi diz, pequei contra Urias. Foi alguém que obrigou ele a pecar? Foi a mulher? Olha o coração do homem. Pequei contra o Senhor. Então, as consequências, né, desse pecado de Davi, não tem como. Muitas vezes um dia mau, como nós vamos ver, pode acontecer na nossa vida, e não é o Satanás, não é um erro que você está cometendo nesse momento, mas pode ser, isso na minha vida ou na tua vida, consequência de alguma coisa, ainda que esse pecado seja confessado. Pô, dá para entender isso, não? Pode acontecer isso ou não pode? Pecado confessado é pecado
perdoado. Mas será que nos livra das consequências? Versículo 10. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. A palavra de Deus volta atrás. Agindo Deus, quem impedirá? Vamos para o dia mau? Chegou o dia mau. Vamos lá para onde nós começamos a ler. Capítulo 2, versículo 16, diz, versículo 5. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Aqui passou-se o tempo, Deus perdoou o pecado de Davi, falou das consequências, e o tempo passou, e agora começa as consequências. Passou um tempo. Versículo 5. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, dali saiu um homem do clã da família de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda do rei. Meu Deus, esse era o dia mau. Ele estava aqui, meus irmãos, fugindo de Absalão, seu filho, que o havia traído e estava querendo tomar o reino dele, já estava julgando, já estava fazendo a mesma coisa, já estava perseguindo a Davi. Esse é o dia mau, ele estava fugindo de Absalão. E aparece um da linhagem lá, um benjamita lá da linhagem de Saul, né? Fazendo essas coisas aqui, ó. Em versículo 6, olha o que ele fazia. Atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar tens reinado. O Senhor entregou o reino na mão de Absalão, teu filho. Tu estás na desgraça, porque és homem de sangue. Meu Deus, que dia mau. Aí então, versículo 9. Então disse Abisai, filho de Zeruia. Zeruia era irmã ou meia-irmã de Davi, né? E Abisai era o sobrinho dele, que era valente, diz assim, valente de guerra, né? Junto com Davi. Então disse Abisai, o filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Esse era sangue nos olhos, ó. Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Olha o homem segundo o coração de Deus. Agora, com o pecado perdoado, confessou o pecado, foi perdoado. Olha agora o novo estado na presença de Deus, com discernimento espiritual. Disse Davi a Abisai, respondeu, porém, né, o Abisai, filho de Zeruia, falou: deixa que esse cão morto aqui, eu dou um jeito nele, eu vou acabar com ele agora e tal. Aí Davi diz assim, respondeu o rei, versículo 10, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, se ele está amaldiçoando, porque o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fazes? Discernimento espiritual. Agora ele tinha discernimento espiritual. Pecado uma vez confessado, é pecado perdoado. Pode ter consequências, mas uma coisa é certa: Deus dá o discernimento espiritual para que nós passemos no dia mau sem fazer besteira.
Glória a Deus. Ainda que nos induzam a fazer besteira, que nos aconselhem de forma errada, o Senhor não nos deixa cair. Glória a Deus. No versículo 5, do versículo 5 que nós lemos em diante, né? Eu coloquei aqui como resultado disso aqui, de um pecado uma vez confessado e perdoado, um verdadeiro adorador, mesmo que caia, levemos isso para a nossa vida, amém? Hoje, para nosso entendimento, nossa reflexão, um verdadeiro adorador, mesmo que caia, ainda pode alcançar o favor do Senhor pelo discernimento espiritual. Glória a Deus. E agora nós vamos estar encerrando na parte 3. Agora eu quero falar sobre qual era o princípio. Esse é o cerne da mensagem que nós vamos levar para vencer no dia mau, nessa noite, que eu compartilho com os irmãos. Qual era o princípio que havia no coração de Davi que o levava a discernir as coisas espiritualmente? Qual era esse princípio que fez Deus achar nele um verdadeiro adorador, alguém que era um homem segundo o coração de Deus? Que princípios são esses que fazem a diferença na vida de um adorador? A palavra de Deus diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Se Ele está à procura de verdadeiros adoradores, é porque há os falsos. Glória a Deus. E Deus está à procura. Saul era um verdadeiro adorador? Não foi um verdadeiro adorador. Então nós vemos os princípios que estavam no coração de Davi, que fizeram com que ele alcançasse a graça e a misericórdia do Senhor para ter discernimento no dia mau. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É preciso discernir no dia mau, ter discernimento espiritual para saber o que está acontecendo à nossa volta. Em nome de Jesus. Exercer fé, meditar na palavra. A palavra de Deus vai nos revelar, pelo Espírito Santo, a situação e o momento que nós estamos vivendo. Uma afronta, uma maldição lançada contra a nossa vida. O que nós vamos fazer? Vamos cortar a cabeça da pessoa? Qual era esse princípio que havia no coração de Davi? Antes de cometer o pecado, ele era obediente e consultava a Deus. Vamos ver? 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. Volta um pouquinho aí, que nós vamos ver quem era esse homem antes do pecado. 2 Samuel, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 19, 23 e 25. Antes do pecado. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Olha como ele era antes de cometer o pecado. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Respondeu o Senhor a Davi. Havia uma comunicação entre ele e Deus. Ele não havia ainda cometido esse pecado terrível. E ele orava. E ele buscava a Deus. Nas suas atitudes, apareceu uma mulher lá, eu estou vendo, eu vou consultar a Deus. Não, mas aí, ele não mais consultou a Deus naquele dia. Toda vez que a gente toma uma atitude diante do que nos cerca, sem consultar a Deus, sem orar, pode ser uma coisa que não agrada a Deus. Glória a Deus. Aqui ele ainda era um homem que consultava a Deus. Davi consultou a Deus, versículo 19. Olha o versículo 23. Davi
consultou o Senhor, que respondeu: não subirás. Ó, a segunda vez ele está consultando. Não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os em frente das amoreiras. Ele buscava a Deus nas situações difíceis, para que Deus desse as estratégias. Como que ele tinha que fazer. Como que ele tinha que ter a mente transformada. Ele consultava, ele orava e buscava a Deus. Ele não agia pelo coração. Eu vou fazer. Não, pera, calma. Senhor, confirma. Eu não sei como ele falava com Davi, eu sei como ele fala comigo. Como é que ele fala com você? Você tem consultado a Deus? Ele tem falado com você? Como é que ele fala com você? Eu não sei como ele fala com você. Eu não sei como ele fala com Davi, eu sei como ele fala comigo. Glória a Deus. Nós precisamos exercer esse tipo de fé. Deus precisa confirmar alguma coisa na minha e na tua vida, quando a gente vai tomar uma decisão. Glória a Deus. E olha, e obedecer. Amém. Quando Deus fala, e aí é que mora o problema, porque muitas vezes é difícil obedecer, mas tem que obedecer. Aceita que é melhor. Glória a Deus. Porque o juízo está aí. Deus é justo. E é bom. E é misericordioso. E Ele quer salvar. Versículo 25. Fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado, e a vitória foi garantida. Ele feriu os filisteus desde Geba até chegar a Jesse. Meu Deus, que Deus nos capacita a compreender isso. A andar em obediência é vitória certa. Glória a Deus, irmão. Então, essa é uma das coisas. Segunda coisa, né? Após cometer o pecado, o arrependimento não foi remorso. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque é uma palavra que você não vai ver pregar constantemente isso por aí, não. Amém? Mas que faz a diferença na nossa vida. Tem feito na minha, meus irmãos. Tem transformado muita coisa na minha vida. Eu sou um testemunho vivo disso. Quem me conheceu há 10 anos atrás sabe que eu não sou mais a mesma pessoa. E há pessoas no nosso meio que eu conheço e conheci ela também em tempos passados. Ela não é mais a mesma pessoa. Glória a Deus. Mas por quê? Como isso acontece? Após cometer o pecado, o arrependimento não foi remorso, mas amargura genuína. Veja 2 Samuel 12, 13. Veja que quando Saul pecou e foi confrontado, o que ele teve não foi arrependimento, foi remorso e o que invadia o coração dele é perder aquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas não reconhecer que ele tinha desobedecido, que era um pecador e que precisava da misericórdia de Deus. Isso não fez com que ele alcançasse, não tivesse no coração dele campo para arrependimento. Teve remorso, mas não arrependimento. É o que aconteceu com Judas Iscariote. Ele se arrependeu? A Bíblia diz que ele tomou uma atitude. Pequei contra sangue inocente, mas ele se arrependeu? Pedro também traiu. Mas acontece que há uma diferença muito grande entre um e outro. Pedro também traiu Jesus. Mas quando Jesus olha para ele, o galo canta, o coração desse homem de fé foi chorar amargamente. Então, duas coisas nós devemos nessa noite para a nossa edificação. Versículo 12, capítulo 12, versículo 12. 13, quer dizer, 13. Depois de Davi confrontado, ter mostrado o pecado para ele, as suas consequências, ele não pensou nas consequências do pecado.
Ele não diz: olha, pelo amor de Deus, Samuel, ora por mim, para que essas coisas não aconteçam na minha vida. Oh, não, a primeira coisa que veio ao coração dele, havia no coração dele campo para arrependimento. Ele diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Não é remorso. E aqui você vai ler para frente, tudo que Davi passa, ele fica 7 dias ali, e acontece mil uma coisa, o coração quebrantado. Depois ele é convencido, pelo Espírito Santo, que o pecado é perdoado, as consequências virão, mas, todavia, o pecado é perdoado, e ele continua sendo um homem na galeria da fé, como um homem segundo o coração de Deus. E aqui eu encerro em nome de Jesus, trazendo para nós uma reflexão que eu anotei aqui, para que nós levemos para casa e busquemos sabedoria de Deus, meditação na palavra, sempre com esse entendimento de que somos pecadores e que só a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, produzindo dentro, trazendo a gente a compreensão de que nós necessitamos da graça do Senhor. Da graça do Senhor, nos conduzindo ao arrependimento todos os dias. Porque no dia que nós não tivermos essa consciência, eu conheço muitos homens de Deus que já perderam isso há muito tempo. Não tem mais campo de arrependimento para eles, pastor. Eles não se incomodam mais, não conseguem enxergar a pecaminosidade que eles se encontram. Para eles está tudo certo, está tudo bem. Não há campo de arrependimento no coração de homens que foram referências para a minha vida. Meu Deus, então que não falte isso. Busquemos isso incansavelmente, meditando na palavra, ouvindo pregações do Evangelho, lendo e meditando o Evangelho, na palavra de Deus, para que sempre haja em nós essa prontidão de vontade para reconhecer e conhecer quem é Deus e quem somos nós. Porque a partir do momento que nós perdemos a consciência de quem somos, aí já era. Amém? Nós somos pecadores. Até a vinda do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor continue nos guardando e nos dando campo de arrependimento. E que venhamos a confessar esses pecados, para sermos libertos e transformados na mente. Glória a Deus. Eu encerro destacando que Davi foi um verdadeiro adorador, homem de fé, tinha o hábito de meditar na palavra de dia e de noite, e com certeza, nessa prática de fé e obediência, achou campo para arrependimento e discernimento espiritual no dia mau. Amém, meus irmãos? Podemos concluir que se houver em nós as duas coisas, os dois princípios, para ser um verdadeiro adorador, podemos concluir que se houver em nós obediência e arrependimento de pecados, a exemplo do que ouvimos acerca de Davi, pela graça e misericórdia do Senhor, seremos achados verdadeiros adoradores, alcançando a vitória, ainda que seja o dia mau. Se você compreendeu essa palavra, Deus os abençoe. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Obediência e arrependimento nos leva a ter discernimento espiritual no dia mau. Amém? Deus abençoe os irmãos.